Que alegria, que privilégio poder estar aqui nessa manhã, vendo tantos remidos, saudosos do Senhor. Eu queria começar com Romanos 8, 28 e 29. Uma palavra que 99,9% conhece de cor. Sabemos que todas as coisas... E todas as coisas no original grego quer dizer todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Cada um de nós foi predestinado por Deus a ser semelhante ao seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Esse é um propósito revelado em Romanos. Esse propósito de Deus começou lá em Gênesis, quando a Trindade disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele governo sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas. E assim, na comunhão com o Pai, no se alimentar da árvore da vida, crescendo e multiplicando, o homem encheria a terra da glória de Deus. Mas infelizmente foi dado um requisito para o homem: olha, não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem comeu em desobediência a Deus e frustrou, não é a palavra adequada, postergou o plano de Deus para revelar de uma maneira maior ainda o seu amor. O resultado disso nós vamos ver Romanos 5,12, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa foi a herança de Adão: morte e pecado. A partir daí, a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, vai mostrar a consequência dessa desconexão do homem com Deus. Não só na Bíblia, se nós olharmos hoje, o mundo mostra a consequência da desconexão do homem com Deus. O homem, a partir daquele momento, ele vive para o seu eu. Tudo é em função dele, para o prazer dele, para a alegria dele, para a glória dele. É a consequência que nós vemos na palavra, e se nós olharmos o mundo, é essa a consequência. Romanos 3, 10 a 12. Só para concluir, resumir essa consequência da decisão de Adão. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pode pular para o 18, não vamos usar tudo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do homem natural. Não pode desfrutar, participar do propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas Deus desistiu desse propósito? Graças a Deus não. Então, a Bíblia vai nos falar 3 atos de Deus que possibilitou o retorno a esse propósito glorioso. Alguém chuta aí? Primeira vinda do nosso Senhor, descida do Espírito Santo. Segunda vinda do Senhor, para consumar a obra, para concluir
o propósito de Deus. Na primeira vinda, alguém tinha que nos reconectar com Deus. Quando diz lá que para Adão, no momento que deles comerem, certamente morrerá, Adão comeu e continuou vivendo, teve até filhos. Mas o que era esse morrer? Era simplesmente uma desconexão com Deus. O espírito dele estava morto para Deus. Então, alguém deveria vir a essa terra, pagar pelos nossos pecados, rasgar o véu de separação, revelar o Pai, lavar os nossos pecados, tomar sobre si toda a ira de Deus que era sobre o homem, caiu sobre ele. O Cordeiro Santo de Deus teve que vir aqui para nos conectar novamente com Deus. Só Ele poderia fazer isso. 2000 anos depois que Adão pecou, Abraão e Isaac estão indo para o Monte Moriá, e Isaac pergunta para Abraão: pai, está aqui a lenha e está aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá para si. Mais 2000 anos, João Batista está com seus discípulos, Jesus vai passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, do alto daquela cruz, quando Jesus disse: está consumado, o véu foi rasgado para todo aquele que crê nessa obra. Nós somos feitos amigos de Deus, reconciliados com Deus. Então, quando ele disse: tetelestai, está consumado, queridos, nós somos conectados com Deus. Que obra! Se não fosse o Cordeiro perfeito, nós jamais teríamos acesso a Deus. Mas Ele foi e cumpriu a obra cabalmente. Foi o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, para pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje dizer: Paizinho, Abba Pai. Mas essa foi a primeiro movimento de Deus. Tem o segundo movimento. E Jesus mesmo disse: olha, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai ser derramado. Então vamos ali em Atos 1, 4 e 5. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus consumou a obra, nos reconciliando com o Pai. Ao Espírito Santo coube a tarefa de revelar Cristo a nós, formar a vida do Senhor em nós, revelar as glórias de Deus em Cristo para nós. Em suma, ao Espírito Santo coube a tarefa árdua, que exige longanimidade, paciência, tudo que o Senhor é, para formar Cristo em nós. E essa não é uma tarefa muito fácil. Em Romanos 8,16, primeiro a gente é filhinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só que esses filhos aqui são filhinhos pequenininhos, que necessitam de todo cuidado, filhinhos, pequenos. Mas agora, em Romanos 8,14, agora sim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. O que é ser um filho maduro de Deus? É ser parecido com Jesus. Jesus foi guiado do início ao fim do seu ministério pelo Espírito Santo de Deus. Isso é característica de um filho maduro. Não é um filho que anda como ele quer,
faz o que ele quer. Não, ele é guiado, ele é direcionado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Terminou aí o propósito de Deus? Não, tem mais uma etapa ainda, queridos. Uma etapa maravilhosa, que é a segunda vinda do Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor vier pela segunda vez, tudo que é em parte vai ser eliminado. Ou seja, o Senhor vai ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Cada um de nós aqui é chamado a participar disso. Agora, o detalhe aqui é o seguinte: naquele dia, na segunda vinda do Senhor, vai se manifestar o quão real é a vida de Jesus em cada um de nós. Os olhos dele, Apocalipse diz que são chamas de fogo. Aqui nós podemos viver uma vida aparentemente santa, aparentemente boa, mas naquele dia, aqueles olhos vão prescrutar e vão revelar Cristo em nós. Vamos só ler alguns textos para a gente ver o que a palavra fala. 1 Coríntios 13, 10 e 12. 1 Coríntios 3, 10 e 12. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será eliminado. Queridos, o Espírito Santo já formou de alguma forma a vida do Senhor em cada um de nós. Cada um tem uma medida. Nós não somos, eu gosto de usar a expressão, nós não somos garrafinha de Coca-Cola. Tudo igualzinho. Não. Cada um tem um relacionamento com Deus. Cada um tem o tomar a cruz diário. E isso vai revelando Cristo. Então, cada um de nós aqui, quando o Pai olha, Ele vê o Filho dele em cada um de nós. Maduro, adolescente, criança ainda, mas ele vê isso, ele vê o Filho. 12. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esse vai ser um tempo, vai ser um tempo assim, que expressão eu uso? Vai ser um descortinar. Eu acho que muita vergonha nós vamos passar, porque a gente se achou aqui, eu sou espiritual, mas naquele dia vai ser revelado como nós somos conhecidos pelo Pai. Queridos, isso deveria trazer temor ao nosso coração, porque aqui a gente pode enganar aos outros, até nós mesmos nós podemos nos enganar, mas naquele dia vai ser revelado o nosso coração, as nossas intenções. Então, é só mais um aqui. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Aleluia. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, o que vai ser permanente, eterno, glória? A realidade de Cristo em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Quanto mais de Cristo foi formado na nossa vida, mais glória haverá na eternidade. Mas que o Pai vai ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Ele vai ter. Quando o Filho vier restaurar todas as coisas, inclusive o governo mundial vai estar sob a autoridade do Senhor. E vai se cumprir plena. É uma esperança maravilhosa que nós temos. Mas no processo, eu estou com medo do tempo, mas vale a pena. Vamos abrir ali 1 Pedro 1, 3 a 9. Tem tempo? Porque é importante a gente entender esses três movimentos de Deus. Primeira vinda do Senhor, descida do Espírito Santo, segunda vinda do Senhor. Nós estamos vivendo
Nesse período intermediário, o Espírito Santo, o Espírito da graça está trabalhando em nós, formando Cristo em nós. Olhem que interessante como o 1 Pedro vai ilustrar isso. 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, nós somos regenerados, nós somos gerados por Deus, para quê? Para uma viva esperança. Fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada onde? No céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que salvação é essa preparada para revelar-se no último tempo? É a salvação, a redenção do nosso corpo. Quando esse corpo mortal vai ser revestido de glória. E que glória é essa? É Cristo. Cristo naquele dia vai se expressar na vida de cada um. Mais glória, menos glória, pouca glória. Tudo depende dessa fase intermediária onde o Espírito Santo está trabalhando em nós. E aí prossegue dizendo, já foi o 9? Nisto exultais. Em que nós devemos exultar? Nós somos regenerados. Que maravilha! Para uma herança incorruptível reservada nos céus. Oh, glória! Nisso nós temos que exultar. Se nós perdemos de vista a nossa bendita chamado de participar da obra de Deus e a herança que nos está proposta, nós vamos provavelmente ficar meio mornos aqui na nossa caminhada. Mas nós fomos chamados para uma herança. Nisso exultais. Certo? Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, é muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Assim como Deus tem um processo triplo para restaurar o propósito dele de formar Cristo em cada um de nós. Mandou o Filho, mandou o Espírito, vai mandar o Filho para consumar todas as coisas. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. O nosso espírito foi regenerado, ele foi vivificado, ele foi conectado com Deus pela obra de Cristo. A nossa alma agora, esse texto de Pedro vai falar, ela está sendo restaurada. Como? Nos conformando à imagem dele, para que nós sejamos expressão da vida dele. E a glória final vai ser a ressurreição do nosso corpo, onde cada um vai manifestar Cristo. O quanto de Cristo é real na tua vida. Deu para entender esses três movimentos assim? Primeira vinda, Espírito Santo. Segunda vinda. Agora vem a pergunta: como o Espírito Santo irá nos conformar a Cristo? Vou perguntar. O que o Espírito Santo está fazendo? Nós estamos vivendo nessa dispensação da graça, onde Ele está incumbido dessa tarefa. Como é que Ele faz isso? Nós já vimos no primeiro versículo, todas as coisas cooperam para o bem. Queridos, o Espírito Santo é Deus, e Ele permite que todas as situações, de uma forma que nós não entendemos. Como é que nós vamos entender o trabalhar de Deus na vida do Jó? Queridos, tirando
os filhos, tirando a riqueza, tirando tudo, tirando a saúde, a gente vai dizer, mas tchê, isso não pode ser de Deus. Mas todas as coisas, porque depois tinha um plano maior. Deus, quando olha para nós, queridos, Ele conhece a nossa debilidade, o problema é que nós não conhecemos. Então, quando Ele nos deixa passar por situações, creia, eu sou filho, Deus tem um propósito amoroso, tudo que acontecer comigo tem um propósito eterno e de amor, porque Ele está formando Cristo. Se tu perdeu o emprego, fica tranquilo. Se faleceu alguém da família, fica tranquilo. O Senhor é soberano sobre tudo e usa todas as coisas com um propósito muito maior do que qualquer coisa dessas. Mas o Espírito Santo principalmente vai usar onde é que nós vamos encontrar Cristo? A gente vai ser conformado à imagem de Cristo, certo? Onde é que nós vamos ver Cristo? Claro, eu vejo Cristo nesse homem. É um pedacinho assim. Nesse ali eu acho que um pouquinho mais. Aquele lá um pouquinho. Mas Ele vai usar a palavra para nos mostrar quem Ele é. Vamos pegar uns textos aqui para ver se confere com a Bíblia mesmo. Hebreus 4:12. Olha só a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, ali quando diz assim, é apta para dividir alma e espírito, tem um livro do irmão Delcio Meirelles, se eu não me engano, ele fala o poder latente da alma. Queridos, a nossa alma é impressionante como ela é adaptável. A alma nos torna muitas vezes religiosos. A alma é muito sutil, Por isso que o Espírito Santo de Deus tem que separar entre a alma e o espírito. Nós podemos ser filhos de Deus almáticos, carnais ou espirituais. Quem vai fazer isso é a palavra de Deus. Ela que vai fazer a separação e vai discernir os pensamentos e propósitos do coração. O pecado fez algo terrível conosco. Nós não temos noção, mas Deus tem, e Ele sabe que precisa disso. Muitas vezes a gente tem uma atitude assim que quem olha diz, pô, como esse irmão é bondoso, mas lá no fundo o eu está procurando glória. Ele está servindo, ele está fazendo, ele está ofertando, ele está na obra. Mas se o Espírito não está discernindo a fonte disso, nós podemos estar fazendo tudo para o nosso eu ser exaltado. Então só o Espírito vai discernir assim, vem cá, tu está fazendo essa obra por quê? É para me glorificar? É para me manifestar minha pessoa? Ou lá no fundo tu está querendo ser reconhecido? Isso é feito pela palavra de Deus. Efésios 6:17. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. João 6 vai dizer, as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Efésios 5:26, vamos ver o que diz. Para que a santificasse, aqui falando com respeito à igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
as circunstâncias e a palavra de Deus. É como o Espírito Santo vai trabalhar conosco. Por que que vocês acham que o inimigo... Obrigado, querido. Por que que vocês acham que o inimigo quer encher o nosso tempo, a nossa mente com tantas coisas, menos com a palavra de Deus? Porque ele sabe que a palavra é aquela espada do Espírito, é o instrumento pelo qual o Espírito Santo vai nos conformar à imagem do Senhor. Queridos, não existe outra maneira. A palavra de Deus, considerada, lida na presença do Espírito, vai fazer essa obra, vai falar conosco. Não só quando a gente está no quarto, mas vai falar quando nós estivermos pelo caminho andando. O Senhor disse, a minha palavra é espírito e é vida. Então o nosso inimigo quer o quê? Não precisa ler tanto assim. Ai, lê a palavra, para. Lê 3 versículos por dia, está excelente. Às vezes nem uma carta a gente consegue ler. Se vocês não são do tempo da carta, mas quando eu recebi uma carta, eu lia do início ao fim. Eu não lia, vou ler um pedaço da carta, vou ler o resto amanhã. Eu queria saber. Da Kátia, eu queria saber como é que ela está, o que ela está fazendo, quando é que ela pensa em mim. Mas a gente pega um livro da Bíblia, 1 João, um livrinho pequeno, lê um capítulo. Queridos, um ano está entrando, o Senhor está voltando, a 3ª fase vai se cumprir, e nós precisamos retomar isso, fazer um propósito. Senhor, esse ano iniciei, eu quero te conhecer através da tua palavra. E não só isso, eu quero te conhecer na vida dos irmãos. É uma maneira maravilhosa de conhecer o Senhor também. Mas se cada um de nós se manter afastado da palavra, o que vai ser? Vocês vão ter comunhão comigo, vão ver o César. E o César não é bom, não é legal ele. Nós já falamos que a palavra de Deus também revela 2 coisas. Ela revela quem Deus é e ela revela quem o homem é. O que o pecado fez com o homem? Tem uns que dizem assim, não vamos olhar para o pecado. Não me fale em pecado. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Se fosse assim, nós teríamos que botar metade da Bíblia fora, porque a metade da Bíblia o Senhor usa para mostrar a consequência do pecado. Quem nós somos. Queridos, e nós somos feios. Nós somos feios, o pecado nos tornou feios. Desculpe dizer isso, mas nós somos, é o que a palavra diz, nós somos horríveis. A medida, é impossível dissociar, andar com Cristo e não tomar ciência dos nossos pecados. Porque Ele revela o nosso pecado. Quer dizer, é impossível dizer, eu vou olhar só para Cristo e não vou pensar nos pecados. Não existe isso. Quando tu chega perto dEle, da santidade dEle, da perfeição dEle, Ele te convence disso, querido. E nós vamos ver isso. A pergunta é, isso tem acontecido? Ou será que a gente tem um relacionamento tão superficial com o Senhor que... eu estou bem assim, dá uma lixadinha, um verniz, está ótimo. Não. John Wesley, eu peguei ele porque é uma bela referência. John Wesley, como ele era muito metodista, ele era um homem muito sério, muito temente a Deus, e ele não considerava o pecado qualquer coisa. Tipo assim, pequei, pequei, pequei. Ele tinha uma agenda, onde cada pecado que o Espírito revelava, ele anotava. Me irritei hoje porque a reunião começou atrasada. Irritação. Fiquei soberbo depois de uma pregação onde muitos vieram a conhecer o Senhor. Senti atração lascívia em tal momento, em tal situação. Queridos, ele levava a sério isso. E de determinado tempo em determinado tempo, ele tinha alguns irmãos que ele chamava, confessava e mostrava.
e considerava diante do Senhor como ser livre disso. Então, queridos, o tema que eu queria falar, que nós vamos ver a partir de agora, não é muito falado e não é muito querido. A gente dificilmente ouve assim no meio da igreja falar sobre tristeza, choro e pecado. Tristeza, choro, pecado, para com isso, vamos olhar para o alto. Mas, querido, para chegar no alto, temos que passar por esse processo. Eu tenho alguns exemplos aqui. Vamos olhar 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus. Opa, vocês já viram esse versículo aqui? Mas Deus não é só alegria. Não, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Como é que está a tristeza de vocês aí nessa comunhão com o Senhor? Tem um outro, Hebreus 12, 10 e 11. Pois Ele nos corrige por pouco tempo. Eles nos corrigem, os nossos pais humanos. Segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois produz fruto. Vocês estão percebendo que primeiro vem a tristeza, depois vem o arrependimento? Primeiro vem a tristeza pela disciplina, mas depois vem o participar da santidade do Senhor. Não existe santidade sem disciplina, sem tristeza, queridos. Mateus 5:4. Esse é interessante. Felizes os que choram, porque serão consolados. Quando nós vamos receber consolo do Senhor pelo Espírito? Querido, quando nós chorar. Se nós não nos derramarmos diante do Senhor, se nós não sentirmos essa necessidade de chorar diante do Senhor, nós não vamos ser consolados. Aí eu pergunto, como é que está a vida de choro de vocês diante do Senhor? Choro por ver a sua condição, por ver a situação que muitas vezes nós estamos. Nós temos chorado, lendo a palavra, considerando o amor do Senhor, considerando o preço que foi pago. Nós temos chorado ou nós temos lido a Bíblia mecanicamente? Queridos, nós precisamos essa sensibilidade de ouvir o Senhor e permitir que Ele use a palavra para nos trazer isso, arrependimento, lágrima, choro. Em ver a nossa condição, nós temos que iniciar esse ano sabendo, Senhor, revela quem eu sou. Tem um irmão que diz que Deus trabalha conosco paulatinamente, porque se Ele nos chamasse em Cristo e revelasse assim, João Nelson, eu vou mostrar quem tu é, Ele não ia aguentar. Ele ia ficar tão triste, tão decepcionado, tão impressionado como Ele é feio, Ele não ia resistir. Então Deus tem que mostrar aos poucos, aos poucos, aos poucos. Só que o perigo é que nós vamos nos afastando do Senhor e Ele não pode mais mostrar quem nós somos. Nós temos que nos achegar a Ele. O Salmo 30 diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso problema é que a gente só quer a alegria da manhã. Então, e o choro? Por que ele está chorando? Porque ele vê, Senhor, eu sou tão diferente, os meus planos são diferentes do teu, os meus propósitos, os meus objetivos, a minha ira, a minha indignação, Aí vem choro, aí vem consolo, e aí vem alegria. No mundo, vocês podem ver, eu já passei isso no mundo. O mundo é diferente.
Primeiro vem a alegria. Alegria, alegria, alegria. Aí passou a alegria, vem a tristeza, vem a depressão, porque é algo vazio. Agora, a alegria segundo Deus, ela primeiro produz choro. Queridos, nós precisamos aprender isso. A alegria do Senhor vem pelo choro, pelo quebrantamento. Paulo em Romanos 7, antes de ele bradar com o coração exultante, graças a Deus por Jesus Cristo, o que ele disse? Desventurado o homem que sou. Assim, somente um pecador reconhece a maravilha de um Salvador. Nós vamos nos gloriar em Cristo à medida que a gente entender a obra que Ele fez por nós. Somente quem conhece a sua própria natureza sabe por que Jesus disse as palavras: tome a sua cruz. Quem conhece a sua natureza sabe da necessidade da cruz, operando diariamente em nós. Somente aquele que tem os seus pecados revelados entende a maravilha do sangue que foi vertido por nós, que nos limpa, que nos perdoa e que nos reconcilia. À medida que nós perdemos noção, a igreja em Laodiceia, ela estava morna. Queridos, eu acho que parte da mornidão porque ela perdeu quem é o Salvador. A preciosidade do sangue tornou algo irrelevante. Por quê? Porque ela não estava conhecendo quem ela era. Depois a gente vai falar sobre isso. Agora nós vamos falar sobre pecado. Todo mundo viu aí sobre choro? Como está a vida de choro de vocês? Ano que vem eu quero vocês chorando pelo Espírito Santo de Deus revelar a miséria de vocês, a minha miséria, pela palavra, para depois revelar a glória. Queridos, não nos acomodemos. O Senhor está voltando, nós temos um tempinho ainda para nós diminuirmos, nos humilharmos e Ele crescer. Vamos aproveitar, queridos, vamos aproveitar. Vamos falar sobre pecado agora. Pecado. Em Lucas 5:8, por favor. Para vocês verem, para nós entendermos como a presença do Senhor revela o pecado em nós. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A maioria aqui deve saber o contexto disso. O Pedro lá pescou toda a noite, não pescou nada. Aí chegou, Jesus disse, pegou o barco e disse: lança as redes. O coração dele, a gente entende o que Pedro disse aqui, a gente consegue ver o coração. Ele deve ter pensado assim, quem é esse homem para dar palpite no meu trabalho? Se pesca de noite com tocha para atrair os peixes, a essa hora os peixes estão dormindo. Quem é esse homem? Mas eu vou fazer, para não ficar chato eu vou fazer. E ele fez com esse coração, não confiando naquele que falou, mas dizendo, ele não sabe o que está falando. Por isso ele diz assim: Senhor, ele foi convencido, eu sou rebelde, eu sou desobediente, eu sou incrédulo, Senhor, te afasta de mim porque sou pecador. Mulher pega em adultério. João 8, 7 a 9. Queridos, como nós precisamos aprender. Como insistissem na pergunta, a mulher foi pega em adultério, os judeus lá trouxeram ela, na lei diz para apedrejar essa mulher aí, Jesus, o que tu vai me dizer? Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E nós sabemos que todo mundo deu no pé. Queridos, sabe por que nós acusamos tanto os irmãos?
Sabe por que a gente está pronto para apedrejar o nosso irmão? Nós não temos noção de quem nós somos. Então quando eu olho para o irmão e digo, pá, esse tem que ser apedrejado, porque eu não conheço quem eu sou, eu deveria ser apedrejado. Vocês veem como a presença do Senhor nos coloca na nossa posição verdadeira, pecadores, salvos por um Deus gracioso. E a gente não acusaria. Muito problema na igreja tem, porque nós nos achamos. É porque nós estamos longe do Senhor. Porque quando o Senhor pergunta assim, tu não tem pecado? O Espírito Santo vai revelar quem nós somos e nós vamos deixar Deus tratar com a pecadora. Não é eu que vou tratar. Um outro texto que eu acho lindo é em Lucas 7:47. Esse é o resumo da história. Lucas 7:47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Pouco se perdoa, pouco ama. Então eu vou pecar para receber perdão, para ser mais amado? Não é isso que quer dizer isso, queridos. É que nem lá em Romanos, quando fala da graça de Deus, diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí teve uns espertinhos lá que disseram, então eu vou pecar, aí vai ter mais graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou pecar, para superabundar a graça. Aí Paulo diz, pô, como é que nós vamos pecar, nós que morremos por pecado? O que quer dizer aqui é o seguinte, queridos. Nós recebemos o Senhor, estamos nesse nível aqui. Somos crianças em Cristo. À medida que a nossa comunhão com o Senhor vai mostrando as nossas debilidades, fraquezas e pecados, o Espírito Santo revela, nos remete a Cristo e vem graça para que nós começamos é o processo de santificação. Somos aqui, então, nós vamos tomando ciência do pecado, mas vamos sendo lavados pelo Senhor. A vida de Cristo está sendo formada em nós. Não é assim, nós somos chamados aqui, agora vou pecar. Não. Somos chamados aqui e agora nós vamos ser santificados. Vai ser revelado quem nós somos e quem Cristo é, e nós diminuímos e Ele cresce. Então, quanto mais nós entendemos o perdão do nosso Senhor, dia a dia sobre as nossas vidas, mais nós vamos amar Ele. Como é que pode Deus ser tão misericordioso? O Senhor ser tão misericordioso comigo? Pecou 7 vezes? Não, eu pequei 70 vezes 7, mas o sangue me cobre. Que amor é esse? E esse amor vai nos constranger, e nós começamos a viver para Ele. É isso que fala aqui, esse amor. Outra questão de pecado. Está em Mateus 26:75. Naquela questão em que Jesus disse que ia ser crucificado, e Pedro prontamente, usando a sua alma, eu vou te seguir até o fim, eu vou contigo. Esse é o problema nosso muitas vezes, que o Senhor conhece. O Senhor olhou para Pedro e teve misericórdia dele e disse, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Não, mas que isso? Queridos, nós não conhecemos a nossa natureza. Nós nos arrogamos, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. E diz lá, se Deus quiser, se Deus permitir, se a sua graça for sobre mim, eu vou fazer isso. Então nós precisamos ser convencidos de quem nós somos. Eu, particularmente, eu tenho para mim que uma das grandes dificuldades de Cristo crescer em nós, expressar a vida dele em nós, é que nós não conhecemos quem nós somos. Primeiro, nós temos que conhecer quem nós somos.
E aí nós vamos entender que nós precisamos morrer, que nós precisamos tomar a cruz, e aí Ele vai se manifestar. Queridos, se nós não temos noção de quem nós somos, nós não precisamos de Cristo. Nós somos bons. Não mato, não fumo, não roubo, não bebo. Estou perfeito. Queridos, diante da santidade do nosso Senhor, nós somos como um carvão. Claro, o Senhor, o Espírito está trabalhando, mas o primeiro passo do Espírito é convencer quem nós somos, que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza. Mas como é que eu vou desejar fazer morrer minha natureza, se eu não sei que minha natureza é má? Mas eu preciso fazer morrer minha natureza, mas eu sou tão bom. Queridos, precisamos disso. Senhor, abre os nossos olhos para ver quem nós somos e quem Tu é. E aqui vai novamente, por que nós não enxergamos quem nós somos? 1 João, essa é forte. 1 João 1:8. Tu está te achando bonzinho, santinho, parecidinho com Jesus? Que tu não tem pecado, que tu não tens pecado? Sabe por quê? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos, quando a verdade passa a não habitar mais em nós, nós achamos que, mas eu pecar? Porque nós estamos longe da verdade, nós estamos longe dele, então nós nos achamos muito bons. O outro é versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, olha a audácia, não tenho cometido pecado. Alguém de nós aqui tem essa ousadia de dizer que hoje eu não pequei? Fazemos-lo mentiroso, porque ele diz que nós somos pecadores, redimidos. E a sua palavra não está em nós. Queridos, te afasta de Cristo, tu vai te achar um cristão exemplar. Chega perto de Cristo, tu vai ser quebrantado, humilhado, tu vai reconhecer quem tu é, e isso vai te levar às lágrimas, vai te levar a bater no peito e dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. Esse é o trabalho do Espírito Santo, revelar quem nós somos e quem Ele é, para que nós possamos tomar a cruz e permitir que Ele cresça e nós diminuamos. Vamos para o lado positivo agora. Choro, pecado. Mas isso faz parte. Isso faz parte. E agora o que o Espírito Santo vai fazer? Ele nos revelou o pecado. Sou pecador. E agora ele vai dizer: te vira. Resolve o teu problema aí. Deus vai cobrar de ti. Não, queridos. Quando Ele revela o nosso pecado, Ele não diz assim, te vira, vai te resolver com o Pai. Não, Ele vai dizer assim, querido, olha para Cristo, olha para aquele que é perfeito. Agora sim, cônscio dos meus pecados, eu vou olhar para Cristo. E Ele vai dizer: nele tem graça, tem poder para vencer esse pecado. Eu vou listar alguns pecados aqui para a gente meditar um pouco. Às vezes a gente acha que pecado é só coisas graúdas, matar alguém, roubar. Rebeldia. Alguém tem problema de rebeldia? Independência, murmuração, idolatria, soberba, orgulho, inveja, avareza, ciúmes. Alguns. O Senhor nos convence disso para nos levar para Cristo, porque só dele flui o poder e a graça para vencer. Não tenta fazer que nem Pedro: eu vou vencer esse pecado da ira que eu tenho, não vai vencer, não vai vencer. Sabe por quê?
Porque Jesus disse: sem mim vocês não podem nada. Aí o Espírito Santo vai dizer: Ele. Aí tu vai dizer: eu tomo a minha cruz. E eu tomo a minha cruz porque eu decidi tomar a cruz. Não, vai vir graça para que tu tome a cruz. Nem a cruz tu consegue tomar sozinho, querido. O Espírito Santo tem que revelar quem tu é, tem que mostrar Cristo, e de Cristo vai vir a graça para te vencer, para que Cristo receba toda a glória. Se tu achar que tu vence o teu pecado, tu vai te gloriar em ti mesmo, mas tu tem que dizer: Senhor, eu não consigo ser propício a mim, pecador. E o Espírito Santo vai dizer: olha quem venceu o mundo, o pecado, Satanás, a morte. Ele tem graça e Ele vive em ti. Então Ele vai crescer e tu vai morrer para ti mesmo. Paulo, olhem que interessante como esse processo é ilustrado na palavra. Paulo nos dá essa dica de como viver essa vida expressando Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida, expressar Cristo. E Paulo, já no final da carreira dele, olha o que ele diz. Ele não é o acaso que ele diz isso, queridos. Ele diz com um propósito fundamentado nisso que a gente tem falado. Depois de estar velhinho, já ser oferecido quase como sacrifício ao Senhor, ele diz assim: a mim, o principal dos pecadores. Queria dizer, isso ele não disse lá no início, ele disse no fim da vida dele. À medida que um cristão amadurece, ele vai tomando ciência de como ele é um pecador, que ele carece de um Salvador, ele carece de uma nova vida nele. E ninguém melhor do que nós mesmos, iluminados pelo Espírito Santo, para reconhecer os nossos pecados. Então, primeiro passo de Paulo: principal dos pecadores. E aí em 1 Coríntios 15, 10, esse versículo eu acho maravilhoso. Queridos, aí está o segredo para um viver vitorioso. Porque pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida. Que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Queridos, num versículo, 3 vezes graça. Paulo entendeu. A fonte de um viver expressando a vida do Senhor é a própria graça dele. Essa graça que flui nos capacita, nos habilita a tomarmos a nossa cruz, morrer e Ele se expressar em nós. E finalmente em Filipenses ele vai dizer que Ele tudo pode naquele que me fortalece. Queridos, sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele, sem o Espírito dEle, nós não vamos reconhecer o nosso pecado. Nós não vamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador. E nós não vamos reconhecer que sem Ele nós nada podemos. Mas nele, tudo nós podemos. Só que é difícil nós sermos convencidos disso. Nós somos muito prepotentes, independentes, arrogantes. Nós achamos que podemos sem Cristo. E isso vai trazer consequências dolorosas quando Ele vier, porque aí vai ser revelado toda a nossa independência dEle, e aquela porção pequenininha de Cristo que foi formada em nós. Só mais uns 3 versículos. 1 Pedro, o Pedro, maravilhoso. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Esperai em quê, queridos? Na tua capacitação, no teu intelecto, na tua força, na tua boa vontade? Não, esperai inteiramente na graça. E essa graça está sendo trazida como para a nossa vida? Na revelação de Jesus Cristo. E como é que eu vou conhecer essa graça e essa pessoa? Pela palavra, pelo Espírito.
2 Pedro 3,18. 2 Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Como é que nós vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo? Sem ler a Bíblia, queridos. Sem ter comunhão com os santos na palavra. Não existe. Não existe. A palavra de Deus. Tem a história da Bíblia. Queridos, se a gente tivesse noção quanto sangue foi derramado para que nós hoje pudéssemos ter esse livrinho na nossa mão, nós valorizaríamos muito mais a palavra. Mas hoje a gente tem tanta palavra, tantas versões, tanto no grego, se tornou algo leviano. Nós precisamos conhecer Cristo, receber da graça dele que vem através da palavra. Essa palavra, que nem ele disse, é viva e eficaz. Queridos, isso não é um livro, isso é a palavra de Deus que ele soprou. Ela transforma, ela convence, ela é uma espada do Espírito que transforma a nossa vida. Agora, te afasta da palavra, tu vai continuar o mesmo, tu não vai ser mudado, porque é essa palavra que muda, queridos. 1 Pedro 5, 5-6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede da sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Eu acho que só isso aí. Humilhai-vos. Nós temos nos humilhado diante do nosso Deus. Nós temos nos derramado diante do nosso Senhor, queridos. A palavra nos exorta tanto a isso. Mas só vai se humilhar aquele que foi convencido de quem Ele é. A primeira bem-aventurança, quando fala das bem-aventuranças, fala do padrão do reino de Deus. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito. O humilde de espírito é aquele que reconhece quem ele é. Por isso que ele é humilde. Ele não olha para o irmão e julga o irmão, porque ele sabe que se não fosse a graça, ele seria pior que o irmão. Ele se torna humilde e manso, porque ele reconhece quem ele é. Quando eu estava preparando essa palavra, eu li Malaquias. E queridos, isso traz um peso no meu coração, no seguinte sentido. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Deus tem uma controvérsia com o povo. E Deus diz: vocês estão apartados do que eu tenho falado para vocês. E eles dizem: mas em que, Senhor? Em que nós temos profanado o teu nome? Em que nós temos te roubado? Do que nós precisamos nos arrepender, Senhor? Ou seja, Deus estava requerendo deles uma santidade, e eles diziam: mas eu acho que tu está equivocado, está olhando para a pessoa errada, olha para mim. E queridos, coincidentemente, a última carta às igrejas em Apocalipse parece que é mais ou menos a mesma coisa. A igreja está dizendo: sou rica, abastada, não preciso de nada. E o Senhor diz: tu nem sabe que é pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas. O Senhor está lá naquele livro, que é o livro para a nossa geração, queridos, que o Senhor está voltando. Ele está dizendo: venham ter comunhão comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E quando o Senhor entra para ter comunhão conosco, Ele vai nos convencer de como nós somos. Pobres, cegos, necessitados, nus. Mas Ele tem toda
a provisão para as nossas debilidades, queridos. Nós precisamos urgentemente, como último dia do ano, considerar isso. Senhor, revela em que posição nós estamos. Dá-nos a entender a realidade espiritual que nós estamos vivendo. Queridos, como nós precisamos desse tocar do Espírito. E para isso nós precisamos nos aproximar do Senhor, nos aproximar dos irmãos, nos aproximar da palavra, para que isso realmente nos conforme à imagem de Cristo. Ser conformado à imagem de Cristo, queridos, é um processo dolorido, que leva a lágrimas, que leva a choro, que leva a reconhecimento de pecado, mas tudo com um fim glorioso. Quando nós entendemos quem nós somos, nós nos humilhamos diante de Deus e Ele vai exaltar. Amém, queridos? Senhor, Tu és um Deus tão santo, tão puro, tão perfeito, e tem nos chamado a termos comunhão contigo, Senhor. Nos atrai para essa comunhão, Senhor. O desejo do Teu coração é ver Cristo mais e mais formado em nós. Nós queremos cooperar com isso, Senhor. Mas até para isso nós precisamos ser convencidos por Ti da nossa necessidade. Nem isso nós sabemos. Pedimos que nesse ano que inicia, Tu possa estar trazendo luz nas nossas trevas, Senhor. Tu possa estar nos convencendo de quem Tu és e quem nós somos. Possa estar nos convencendo de quão maravilhoso Salvador nós temos, e nós nos acheguemos a Ti, Senhor, lançando fora tudo aquilo que se apega a nós, Senhor, e nos revistamos do novo homem. Nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, dá-nos colírio para os olhos, a fim de que vejamos, Senhor, o tempo em que nós vivemos, a medida de Cristo que foi formada em nós, para que Ele cresça e nós diminuamos. Pai, nos ajuda. Nós sabemos que esse é o Teu propósito, por isso pedimos, cumpre em nós isso, Senhor. Forma mais do Teu Filho em cada um de nós. Em nome dEle nós rogamos, Pai. Amém. Desculpe a demora, queridos. Que nesse fim de semana e nesse final de ano o Senhor possa estar falando conosco, queridos. Breve Ele vem, e que a vida dEle possa ser manifestada em glória em cada um de nós. Que a paz dEle seja sobre cada um de nós, queridos. Uma alegria poder participar. E os irmãos de Viamão mandam um saudoso abraço para a igreja em Porto Alegre. Quando quiserem visitar Viamão, dá para ir, né? Dá para ir lá em Viamão. Manda um abraço também. Paz, queridos. Que alegria.